Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos iluminadas de Chico Xavier. Episódio 28. A Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, aguardando o esforço dos arroteadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as noções evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador, e a doutrina dos espíritos no Brasil, sob a sua influência, se tocava da luz divina da caridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparava o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que por meio do médium Frederico Júnior forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou no campo de suas meditações e de suas preces a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Existiam no Rio sociedades prestigiosas, mas cada qual com o seu programa particular, descentralizando a ação renovadora que as instruções do plano invisível traziam, logicamente a todos os corações que militavam no sagrado labor da doutrina. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884, por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista, no Rio de Janeiro, que esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa, junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração de seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, igualmente funcionava o Grupo Ismael, com Saião e Bittencourt Sampaio, célula de evangelização cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve,
os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho: Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. A República, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criaram os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum, e enquanto se balbuciavam protestos a medo, a Federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, em que esclarecia devidamente a situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram então de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, e faça mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás em todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinados pelo diapasão da sua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho, cheio de coragem e segurança no seu grandioso apostolado. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase 7 anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício. Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores, reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e organizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da Federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca
e a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas providências, levadas a efeito numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia a sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como um porto luminoso de todas as esperanças entre o Grupo Ismael, que constituiu o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito, e a assistência aos necessitados que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores, e representa de fato até hoje a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil, quando chegar a ser integralmente compreendida por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. A realidade é que, considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a respeitável e antiga instituição é até hoje a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se lhe conservam contrários ou indiferentes, estão ligadas a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se lhe reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum, e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas, mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa do alto, e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Com as graças de Deus. Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra
de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a